Olá, oitavo ano, professor Júnior na área, tudo bem com vocês? Agora mais uma nova videoaula aqui, uma pequena videoaula para a gente aprender mais algum assunto nesse momento de pandemia, beleza? Então o assunto de hoje está no percurso 9 do nosso livro base, é sobre os Estados Unidos, né? Então, o que a gente sabe sobre os Estados Unidos, né? United States of America, Estados Unidos da América, né? O que a gente conhece a respeito desse país? A gente já conversou em sala e eu tenho certeza que vocês, se eu perguntasse para vocês lugares, se eu perguntasse para vocês cidades, se eu perguntasse para vocês artistas, comida, se eu perguntasse cultura, filmes, vocês saberiam muito a respeito dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é realmente o país mais rico do mundo e mais potente, tanto na economia, com maior PIB, também é muito forte, o mais forte na questão militar. Os Estados Unidos é o mais forte também em termos de domínio cultural, então ele realmente tem esse poder todo. É por isso que a gente, aqui no Brasil, né, como a gente, né, nós temos toda essa influência cultural, econômica e política em relação a ele. Mas por que os Estados Unidos, que fica lá na América do Norte, que tem o tamanho, né, praticamente igual ao do Brasil, né? Esse território aqui é menor do que do Brasil, mas somado ao Alasca, então acaba ficando um pouco maior. Por que ele é tão potente? Por que ele ficou tão forte? Então vamos entender um pouquinho disso, certo? A população deles é de 320, 330 milhões, um pouco mais do que o Brasil. O Brasil é 210 milhões de habitantes. A área é um pouquinho maior também, se bem que lá tem alguns desertos e umas cadeias de montanhas que o Brasil que não tem, né? Então, como é que os Estados Unidos se formou? Qual é a história, né, da formação dos Estados Unidos? Os Estados Unidos ele começou, né, lá no século XVII, né? Ele começou, nem se chamava Estados Unidos da América, e sim as 13 colônias, né? Então eram as 13 colônias inglesas, essas 13 colônias aqui, né? A Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Connecticut, Nova York, Maryland, e são 13 pequenas colônias, né? Olha o tamanho aqui, como eles eram pequenininhos em relação ao que é hoje, né? 13 colônias inglesas, livres, uma independente da outra, certo? E os Estados Unidos, então, não se chamava Estados Unidos ainda. Aí houve uma série de desentendimentos em relação à Inglaterra, que dominava, né, essas 13 colônias. Eles conseguiram a independência deles em 4 de julho de 1776, certo? A independência, o Independence Day, né, dos Estados Unidos, em 1776, em 4 de julho, que eles comemoram, tá? Aí os Estados Unidos começam uma política de aumento territorial, né? Vocês podem ver aqui que eles vão adquirir, né, essa área aqui num tratado, né, com a Inglaterra, toda essa área verde. Isso em 1783. Depois eles acabaram adquirindo da França essa outra área toda aqui, 1803. Até 1846 eles conseguem então, né, mais toda essa área aqui, cedida da Inglaterra. Aí depois eles compram a Flórida da Espanha, né, aqui, ó, essa península aqui é a Flórida. Aí depois eles conseguem comprar do México, né? O México cedeu, entre aspas, né, essa parte toda onde fica o Texas, certo? Aí depois, aqui em 1853, toda essa outra área aqui onde é o Novo México, né, através de um tratado, tratados esses em que os Estados Unidos tinham um grande poder, né, de decisão. O México também segue essa outra área toda aqui onde fica a Califórnia. Então olha só como os Estados Unidos, de 13 colônias, acaba se tornando esse país aqui com 50 estados. São 48 aqui juntos e mais 2 fora, que é o Alasca e o arquipélago do Havaí, certo?
E como é que eles vão então conseguindo se tornar essa potência toda, né? Primeiro, quando os ingleses começaram a formação dos Estados Unidos, já se começou, né, como uma colônia de povoamento, né? Povoamento. Ao contrário do Brasil, em que a maior parte do Brasil foi uma colônia de exploração, que eu já trabalhei com vocês, mas só para repetir, né, o povoamento em pequenas propriedades, com mão de obra livre, com a produção voltada para o mercado interno, certo? Já a colônia de exploração é mão de obra escrava, grandes propriedades, mercado externo, né? Então, a maior parte dos Estados Unidos foi colônia de povoamento, como uma grande parte do sul do Brasil também, por isso que a gente tem uma condição um pouco melhor do que o restante do Brasil, certo? Aí no século XIX, eles também têm uma lei, né? Essa lei chamada Ato de Propriedade Rural, até que foi feita em 1862, que foi uma lei que mudou muito a história dos Estados Unidos, né? Enquanto que aqui no Brasil a gente teve uma lei chamada Lei de Terras, em 1850, que dizia que só podia ter terra aqui no Brasil quem pudesse comprá-la, lá nos Estados Unidos a lei dizia o contrário, dizia que quem fosse para os Estados Unidos com sua família e trabalhasse numa área, e depois de 5 anos poderia requerer essa área e virar dono. Então houve uma melhor distribuição da propriedade rural nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que houve sempre leis que favoreceram com que as terras ficassem nas mãos de poucos, e lá não, foi dividindo, como aqui no sul do Brasil é mais dividido, também a nossa qualidade de vida é melhor. Isso fez com que milhares de imigrantes foram para lá, coisas que hoje o governo americano não está um pouco contrário à ida de imigrantes, mas os Estados Unidos é um país formado basicamente de imigrantes. Então milhares de pessoas, de ingleses, de alemães, de italianos, de várias nacionalidades, chineses, japoneses, né, foram para lá, principalmente europeus, e eles foram colonizando essas áreas, claro, áreas essas que eram dos indígenas, e eles foram roubando ou foram conquistando essas áreas junto aos indígenas, provocando a morte de milhares e milhares de indígenas, como aconteceu aqui no Brasil também, infelizmente, certo? Mas aí então formou um grande mercado interno, então essas pessoas, elas tinham a sua propriedade, trabalhavam nessa propriedade, adquiriam, iam comprando maquinários, iam comprando roupas, calçados, né? E isso as pessoas, então, alguns começavam a produzir alguma coisa para essas pessoas que tinham condição, e isso foi provocando, então, o surgimento de um mercado interno, e os Estados Unidos foi se desenvolvendo, ele foi se industrializando muito antes que o Brasil, foi se desenvolvendo e se tornando uma potência já no século XIX. No século XIX também, os Estados Unidos fizeram uma doutrina, uma regra chamada, né, pelo presidente James Monroe, chamada Doutrina Monroe. O que dizia essa doutrina? Que a América era para os americanos. Essa ideia, ela tem duas maneiras de interpretar, né? Eu acho que eu já expliquei para vocês. Uma delas quer dizer que eles têm o domínio sobre o seu próprio território. E América para os americanos também, analisando do ponto de vista geopolítico, pode ser que eles também queriam dominar a América toda, né? Inclusive a América do Sul, América Central, América Latina, onde nós ficamos aqui. Então dá para analisar essa frase de maneira dúbia, né? De duas formas, certo? Então os Estados Unidos foi se desenvolvendo, foi virando uma potência industrial, foi se transformando num país imperialista, um país que queria conquistar, que queria dominar. Então aqui tem um mapa mostrando todas as intervenções dos Estados Unidos em vários países da América. Então todas essas linhas aqui mostra a atitude dos Estados Unidos de intervir nos países, né? Intervir através das suas forças armadas ou através da sua diplomacia, mas sempre tentando fazer com que os governos desses outros países aqui da América Latina fossem governos favoráveis aos interesses deles, né? Essa política imperialista dos Estados Unidos ficou conhecida como a política do Big Stick, ou a política do grande porrete, né? Se está do lado deles, beleza, se não está, a gente vai tentar derrubar o governo contrário, e se a gente não conseguir derrubar por bem, a gente derruba por
por mal, ou seja, através das forças militares. Certo? Aqui também tem mais outros mapas mostrando interferências diretas e indiretas em vários lugares no Brasil, inclusive aqui no Brasil, o movimento de 1964, conhecido também como golpe de 1964, teve também participação dos Estados Unidos, porque quem estava no governo na época era um governo que estava um pouco contrário, né, aos Estados Unidos, era um governo mais nacionalista, né? Um governo que tinha uma atitude um pouco diferente em relação às empresas, né? De favorecer mais as empresas nacionais e não internacionais. Tem todo um outro contexto também que aqui não vem ao caso, certo? Então, aqui está o assunto do percurso 9, né, a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. É claro que esses que eu expliquei não são os únicos motivos que transformaram os Estados Unidos nessa grande potência, mas são alguns desses motivos que dá para trabalhar. Então, os Estados Unidos, né, a localização deles, os estados, o número de habitantes, a área, como era, né, no início, as 13 colônias, como ele foi se transformando nesse país grande, como ele foi se transformando nesse país poderoso, formando o mercado interno através desse ato da propriedade rural que acabou transformando um país num país onde as terras fossem bem distribuídas e a riqueza acabou sendo bem distribuída e formando um mercado interno, como áreas aqui no sul do Brasil também. E aí as políticas de intervenção nos outros lugares da América e até em outros lugares do mundo, fazendo com que os Estados Unidos fossem se industrializando, suas empresas fossem entrando em outros lugares. E mais agora no século 20 e 21, não é apenas através das armas, mas é através dos filmes, através dos hábitos, através da moda, através da cultura, através do poder militar também, e que eles têm um grande poder, né? O American Way of Life, né? Que significa em português o estilo de vida americano, né? De comprar, o estilo de shopping, o estilo de riqueza, né? Esse estilo do consumo, do consumismo exagerado, que é um modelo que a gente copia bastante. O Brasil é um país que copia muito o American Way of Life. Então eles dominam muito nessas áreas também, né? Nas áreas de cultural, nas áreas de dominação tecnológica, dominação política e até militar, certo? Então, esse é o assunto, e aí vocês vão produzir então um desenho, né, que vocês vão enviar para mim com o tema, vamos lá, pode ser Big Brother, acho que se escreve assim, que significa então o grande irmão, que seria então os Estados Unidos da América. Então, vocês vão fazer um desenho, né, do que vocês entenderam desse domínio total, desse domínio gigantesco dos Estados Unidos sobre o mundo, dessa superpotência, e por que ela se transformou nisso. Vocês têm que colocar nesse desenho, então, o assunto, né, que eu acabei de explicar para vocês, e o que vocês pensarem a respeito disso, de como é esse poder dos Estados Unidos sobre o Brasil e sobre o mundo, ok? Que pode ser positivo e também pode ser negativo, beleza? Abraços, a gente se fala.